Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Narciso e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o que está sendo apresentado na novela da Rede Globo, O Outro Lado do Paraíso. Meus alunos têm me perguntado qual é a minha opinião sobre o trabalho que tem sido apresentado, se ele tem coerência, se não tem, e o que a gente pode aprender com isso. Então a intenção desses vídeos, que serão divididos aí em algumas partes, para que não fique pesado, para que você possa assistir, a intenção é que a gente possa aprender algo com o que está sendo apresentado, ok? Então, continue assistindo. Nós vamos aprender bastante. Até logo! Olá pessoal, vamos para a primeira parte. Eu não gosto dele. Ela começa fazendo a pergunta. Por que eu não gosto dele? Você perguntou por que eu não gosto dele. Esse porquê, ele deve ser evitado ao extremo. Por que isso elicia, chama estados emocionais e não responde efetivamente à pergunta que foi feita. Então, quando a gente vai fazer com qualquer técnica de entrevista, seja na psicologia, seja no coaching, seja na hipnoterapia, na criação de uma anamnese, a pergunta por quê deve ser evitada ao máximo, a menos que você queira mexer numa emoção que, naquele momento, talvez não seja mais apropriada. Então, se você for fazer para os seus filhos mesmo, no seu trabalho, evite fazer a pergunta por quê. Como, quando, onde, crie perguntas evitando o porquê. Aqui, ela fala assim, você me perguntou por quê, isso já é um erro que não deveria ser apresentado por um coaching experiente. Continuando. Contra ele é muito intenso. Seu sentimento contra ele é muito intenso. Isso é uma leitura de quem? A cliente disse, olha, o meu sentimento contra ele é muito intenso. Essa leitura foi feita por parte da coaching. Ela fez essa leitura. Então essa profissional, quando comete esse tipo de erro, ela está fazendo o que a gente chama de inferência. Ela está colocando a mente dela, o mapa dela, para quem gosta da programação neurolinguística, o mapa dela, dentro do mapa da outra pessoa. Gente, fazer um trabalho de coaching sério, ou de terapia, ou de hipnoterapia, com a psicoterapias, é muito sério isso. Não dá pra gente brincar ou fazer de qualquer forma. A gente tem que estudar, tem que se preparar e buscar as informações para que a gente consiga levar essa pessoa a alcançar o objetivo dela. O coaching tem isso como função, um estado atual e um estado desejado, onde ela está e onde ela quer chegar. E eu tenho que fazer isso da forma mais isenta de qualquer tipo de responsabilidade minha no processo. Porque a vida é da pessoa. Vamos partir do pressuposto que todas as pessoas têm dentro de si as soluções para todos os seus problemas. Então, se eu falo isso, eu estou cometendo uma inferência. Está claro que você tem... Peraí, deixa o cliente dizer essas informações para que você possa tecer o seu comentário. E não faça uma leitura dizendo que a pessoa tem ou deixa de ter sentimentos ou não por a outra pessoa. Motivo para isso? São muitos. Juntando tudo. Pergunta por que eu não gosto dele. Seu sentimento contra ele é muito intenso. Tem algum motivo para isso? Tem algum motivo para isso? Primeiro ela faz a pressuposição que existe um sentimento que é muito intenso para com o padrasto. Em segundo lugar, tem algum motivo para isso? Depois de você afirmar que o sentimento é intenso, você faz uma pergunta como essa, depois de um porquê. Então perceba essas três ligações. Porquê? Você tem um sentimento, tem motivo para isso? Isso não tem como a pessoa não pensar algo. Então, nesse momento, ela, mesmo que não tivesse, ela ia começar a procurar motivos para ter. Ah, acontece tal coisa. E a pessoa começa a entrar num estado emocional alterado daquilo que deveria ser proposto. Então, qual é a intenção de exacerbar, exagerar os sentimentos da cliente nesse momento aqui? Muitos. Ele é delegado. E sempre foi muito machista. Eu fico irritada com a forma como ele trata a minha mãe. Aqui, só fazendo um adendo, a gente está fazendo uma leitura então de quem? Toda anamnese a gente vai conhecer a família das pessoas e entender como funciona a dinâmica familiar de cada um deles.
E nesse momento aqui a gente já sabe que o cara é delegado e que ele, então, vamos pensar as funções de um delegado. Cuidar de uma delegacia, ter autoridade, ter domínio, ser posicionado, ser forte, ter uma leve tendência agressiva dentro de si, porque se ele precisar, ele vai ter que ir para os finalmente com as pessoas. Então, só por essa leitura, a gente já sabe que o padrasto dela é uma pessoa que normalmente terá uma postura um pouco mais enrijecida do que uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa floricultura, como mestre de yoga. Ele vai ter uma postura diferente. Cada profissão, cada profissional tende a seguir um arquétipo, uma estrutura para sua persona, para aquilo que eles são como profissionais. Ok? E olha só o que vai acontecer no final desse pequeno trecho aqui. Sim. E com você, como ele é? Autoritário. Mesmo depois que eu casei, ele continuou dando palpite na minha vida. Vamos dar uma mudadinha aqui pra frente. E depois que você e o Rafael se casaram, onde vocês foram morar? É muito delicado, a gente foi morar com a minha mãe e com ele. Eu sei que você não vai entender, mas... Eu sei que você não vai entender. Isso pode ter partido por ser uma análise dela, ela ter feito uma própria leitura e dizer assim, poxa, isso não é legal, tal, ok. Ou ela pode ter percebido pelas feições da coach, que toda hora faz algumas carinhas assim, engole os lábios, né? Para não falar. Então a gente olha algumas posturas que o terapeuta, eu ensino para os meus alunos para a gente fazer cara de paisagem. Paisagem não tem alteração, você pode contar o que você quiser, que não há alteração na fisionomia do terapeuta. Então faça cara de paisagem. E ela fala assim, você não vai entender, eu sei que você não vai entender isso, mas quem sou eu para entender algo? Não é minha vida, é sua história, sua realidade. Você mora lá por algum motivo e não tenho que julgar isso. Eu imaginei que perto da minha mãe eu fosse me sentir mais protegida. Protegida? Você vai ficar protegida? Esse processo do papel dessa mocinha, da cliente, é um papel proposto. Quando a gente estuda psicologia social, a gente começa a ver que as pessoas acabam tendo um personagem diante de uma sociedade. Então é um papel proposto que tem que ser reposto constantemente para que se mantenha vivo. E aí a pessoa precisa entender que ela é sujeito da sua história e ela é capaz de mudar aquela trilha, aquele rumo que a sua história está tomando. Ela é autora da sua própria história. Então, se eu sou a vítima, eu estou escrevendo uma história. Marco Narciso é a vítima. Peraí, vítima de quem? Então, subentende-se que há um vilão. Vítima sem vilão não faz sentido. Vilão sem vítima não faz sentido. Então, um precisa do outro para se completar. Aqui a gente está vendo, então, um processo claro de papéis que estão sendo propostos dentro de uma estrutura familiar. E como é que se mexe nesses papéis sem você criar uma guerra dentro de uma família? Por que você precisa ser protegida? Eu não sei te explicar. Eu sei que eu não gosto de morar naquela casa. Meu padrasto é uma pessoa horrível. Seu padrasto. É a segunda vez que você se refere a ele. Deve ser porque ele tomou o lugar do meu pai, né? Mas você disse que o seu pai deixou sua mãe, Laura. Sim. Sim, logo depois ela casou com o Vinícius. Mas ela se anula na frente dele. Você também se anula? Outra inferência. Você também se anula? Ela já disse que há anulação. Você também se anula? Existem outras formas de você fazer a pergunta sem colocar isso. Sua mãe se anula. E como é a sua postura diante disso? Ah, eu me anulo também? Opa, então ok. Ela se anula também. Ah, eu fico revoltada, eu fico chateada, eu fico brava, eu arranco os cabelos. Sei lá, ela vai falar alguma coisa e eu simplesmente vou ouvir
aquilo que o cliente está dizendo. Não vou colocar palavras na boca dele. E você também se anula? Eu não gosto dele, eu acho que... Não, eu não gosto dele. Quando ele... É isso que importa. Vamos cortar. Chega. Freud fala muito sobre mecanismos de defesa. O nosso inconsciente está repleto de mecanismos de defesa. E aí? Como que a gente mexe num vespeiro dessa forma, inserindo, colocando ideias? E você também se anula? Essas inferências são constantes do começo. A gente está aqui em 1 minuto e 44 só dessa parte da terapia. Em casa ele fica pedindo coisa, ele pede café, pede refresco. Pra você ou pra sua mãe? Pra minha mãe sempre. Mas ele pede pra mim também, então tu não fala nada pra evitar qualquer confronto. Entendi. Laura, o nosso trabalho, ele se baseia também em um exercício que você vai colocar em prática até a próxima... O nosso trabalho se baseia também num exercício. Todo coaching sabe que todas as sessões terminam com uma tarefa, jamais estipulada pelo coaching. Isso é conversado com o cliente, é levantado diante das demandas que estão sendo apresentadas. Eu não posso chegar e falar para você, faça tal coisa. Eu não posso dar ideia para você, porque eu não estou fazendo mentoria, não estou fazendo consultoria. Faça de tal forma, porque eu sei a solução do seu problema, eu sei como resolver a sua vida. É um tanto quanto pretensioso a gente achar que sabe o que é melhor para o outro, aonde aperta o calo da pessoa. Então, aqui houve uma falha, na minha opinião, muito importante. Você vai fazer uma tarefa e ela estipula qual a tarefa. Se o seu padrasto te pedir alguma coisa, por menor que seja, você vai dizer não. Não. A gente vai ver o que dá. E precisamos marcar a próxima sessão o mais rápido possível também. Tá. Pô. Lembra daquilo que a gente conversou no comecinho do vídeo sobre o perfil do padrasto dela? Sem assistir a novela, sem saber o que vai acontecer depois. Eu pego uma pessoa que está ocupando um papel de vítima e por isso tem o seu algoz, tem o seu vilão, tem aquele que vai ser o que vai punir. Então você fala para a vítima, enfrente o seu algoz. Vá lá, enfrente ele. Bata de frente com ele. Quando ele te pedir, por menor que seja, você vai dizer não. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Não precisa ser vidente, nem muito perceptivo, para imaginar que um cara, que pelo histórico que ela acabou de dizer aqui em 2 minutos e 26, é um cara autoritário, é delegado, é bravo, a mãe se anula, faz tudo para agradar, e ela também faz coisas para manter o clima harmonioso em casa. E ela pergunta, está se anulando? Não tá? Então, esse conjunto de coisas, imagine só o que vai dar quando ela chegar e vai negar qualquer coisa que ele pedir. Ah, Max, está dizendo então que ela tem que continuar fazendo? Não, eu estou dizendo que essa mocinha, a cliente, ela sabe exatamente como ela pode lidar dentro de casa. Como ela pode contornar essa situação. Se a ideia viesse dela, ninguém melhor do que ela para saber qual é a realidade familiar. Ninguém melhor do que ela vai saber quais são as melhores possibilidades para alcançar o objetivo proposto. Eu não sei se esse é o momento certo, se não é. Eu não sei se essa é a hora de você chegar e começar a negar tudo. Até mesmo porque, poxa, você pode pegar para mim uma lapiseira, aqui ó, tá aqui ó, pega aí. Não vai me doer nada, não me machucou, isso não me diminuiu. Agora, ele está abusando literalmente, não está abusando? Gente, quem tem que decidir isso é o cliente, jamais o coaching, ou o hipnoterapeuta, ou o terapeuta, ou o psicólogo, ou qualquer pessoa que seja. Então, quanto mais trabalho você tiver, mais dedicação, mais afinco, mais empenho, mais estudo, mais você vai se afastar desse perfil profissional, que a gente está vendo agora, e vai se tornar alguém mais isento. Uma pessoa que vai simplesmente ajudar e conduzir o seu cliente a alcançar níveis maravilhosos. Eu já ouvi algumas sessões de coaching que arrepiava, da pessoa dando bronca, falando o que tinha que ser feito,
e é assim, e você vai se comportar assim. Parecia aqueles coachings de boxe. Vai lá, dá na cara dele, pô, não deixa quieto não. Gente, não é assim não. Já vi coach que cometeu tanta inferência que quase estragava os casamentos das pessoas. Eu falo quase porque depois a gente tinha que remanejar algumas situações. Gente, como assim? Então perceba que a sua inferência pode marcar a vida do outro com as suas ideias. E pode ser que não dê certo, porque você não está na pele dele, com as ferramentas dele, com os recursos internos dele, com a vida que ele tem, com o contexto familiar que ele tem. Imagine só o que vai acontecer daí pra frente. Mas não acabou não. A gente está falando de 2 minutos e 56 só. Eu adorei você, Laura. A gente precisa descobrir alguma coisa que você tem em relação ao seu padrasto. A gente precisa descobrir alguma coisa que você tem contra o seu padrasto. Gente, voltando aqui. Isso aqui é muito sério. Coisa que você tem em relação ao seu padrasto. Alguma coisa como? Viu que é a inferência? Nós temos que descobrir uma coisa que você tem. Então ela já pressupôs que tem. Contra o seu padrasto. Alguma coisa tipo o quê? Se o mecanismo de defesa do cérebro dessa mocinha recalcou, anulou, existem vários outros, depois até o final a gente pode falar sobre todos eles, mas se já houve um mecanismo aí de suprimir aquela informação para evitar dor, essa pessoa chega e fala uma frase dessa. Ou pode ser que não haja nada, e ela chega e sugestiona dizendo que há. Então são erros que uma pessoa que está cometendo inferência do começo até o final está cometendo, na minha opinião, uma atrocidade, uma coisa horrível, ferindo realmente um princípio de respeito ao próximo, um respeito à história do outro, os limites do outro. Temos ainda, mas na próxima sessão vamos avançar bastante. Vou fazer uma sessão de hipnose com você. Me hipnotizar? Mas fica tranquila. Tem alguma coisa aí que você precisa descobrir o que é. E eu vou te ajudar. Primeiro lugar, a gente vê que existe todo um processo aí, quando é falado sobre... Pausar, que a gente já está indo para o próximo aqui. Eu vou te hipnotizar, eu vou te ajudar, você vai descobrir, você vai achar. Gente, existem coisas que nem na nossa memória estão. Já fizeram alguns experimentos com camundongos e que passou de avô para o pai, chegou no neto. Vou explicar o experimento para que você possa entender. Colocaram um camundongo, choquinho, depois de uma campainha. Campainha, choque, campainha, choque, campainha, choque. Foram lá, cruzaram esse camundongo, pegaram um outro e fizeram o mesmo procedimento. Campainha, choque, campainha, choque, campainha, choque. Colocaram um outro camundongo. Quando fizeram de novo, ele já parou. Porque ele sabia que aquele som geraria dor. Mas isso passou geneticamente. O que espantou foi que tão rápido, na terceira linhagem, já estava sendo passado geneticamente um medo que não era dele. Então, será que o medo realmente está dentro dessa pessoa? Será que é dela esse problema? Será que é assim? Então é um pouco pretensioso dizer que a hipnose vai resolver todas as coisas. Eu sou professor de hipnose clínica e eu falo isso no primeiro dia de curso. Gente, infelizmente nós não vamos aqui ensinar uma ferramenta mágica que resolve todas as coisas e acha todas as situações, porque nem tudo está no passado das pessoas. O importante é quem você quer ser, o importante é como, e a gente vai pegar esses recursos que estão aí dentro, vamos aflorar, fazer com que você se torne mais forte, mais independente, mais radiante, e aí você vai conseguir dar a volta por cima e se tornar uma pessoa muito mais independente, protagonista da sua própria história, o autor da sua história, e viver uma história de conquista, porque eu escrevo o papel da minha história. Sou eu que sou o autor da minha história. Então eu posso mudar isso, ok? Agora nós vamos dar um corte aqui. Assista o próximo vídeo para você saber o que acontece depois quando ela chega em casa. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.